Nosso tema está relacionado ao capítulo 63, intitulado No Campo da Vida, do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Tomamos algumas notas a partir da leitura para os nossos comentários. Entretanto, consideramos importante termos uma visão mais ampla sobre o conceito de vida, tempo, caminhos e oportunidades. Dependendo do contexto, a palavra vida tem um conceito bastante amplo. No livro Em Evolução, em Dois Mundos, tomamos conhecimento dos primórdios da vida neste planeta, da evolução no tempo, desde os períodos pré-cambrianos, que dista a pouco mais de 4,6 bilhões de anos, quando surgiu a formação da ameba, primeiro ser unicelular, e a seguir a formação das algas. A civilização atual, ela floresceu há um pouco mais de 150 mil anos, aproximadamente 200 mil anos, preparando o homem para os mais amplos degraus de ascensão à consciência cósmica. Nascimento e morte, então, sofrem constantes modificações nos dois planos. Em A Gênese, nós encontramos esclarecimentos sobre questões importantes a respeito da humanidade e, claro, com um tom nitidamente científico. Mas ainda não somos capazes de perceber os valores infinitos do tempo. Em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso dessa oportunidade. O tempo urge. É o implacável dominador de civilizações e homens. Ele conta a história. O tempo é uma dádiva divina, mas também silencioso e inexorável julgador. Então, nós precisamos entender que o tempo é um patrimônio inestimável. Porque no decorrer do tempo, existem caminhos e caminhos para seguirmos. Cada espírito possui um roteiro que lhe é próprio. Caminhos existem para todas as direções. São dos mais variados. Cada criatura, no percurso de sua experiência existencial, escolhe o seu caminho e pode ser de êxito ou de fracasso. Então, oportunidades surgem ao longo do tempo, ao longo dos caminhos, mas somos tardios no aproveitamento de oportunidades preciosas. Muitas vezes, no curso das reencarnações, temos desprezado as oportunidades pelo caminho, indiferentes aos patrimônios da verdade e da vida. Então, iniciamos a nossa conversa lembrando a questão número 132 do Livro dos Espíritos. A pergunta é: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Logicamente, estamos falando de perfeição relativa. Para alguns, a encarnação é uma expiação. Para outros, é uma missão. Então, não nascemos por acaso. Nascemos para aproveitar as oportunidades concedidas por Deus para a regularização dos nossos débitos pretéritos. Aí advém a questão a seguir, 880 do Livro dos Espíritos. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a resposta veio de imediata: o de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Então,
quaisquer providências tomadas para elucidar a alma humana no sentido dos cuidados com a vida, vai encontrar barreiras. Encontra muralhas intelectuais e o vazio moral por influência das teses materialistas e ateístas. Então, é indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida sem confundi-la com uma vida. E o irmão Emmanuel deixa claro para todos nós no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 123, que existir, viver, não é viajar do berço ao túmulo, com escalas pela infância, juventude, madureza e velhice até o porto da morte. Viver é participar da criação, pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém, é ser alguma coisa no contexto do universo. Então, Emmanuel, numa primeira nota do capítulo em estudo, nos diz que se estamos interessados no aperfeiçoamento, aproveitar a palavra de ordem. Então, temos conhecimento, temos certeza de que todos os sábios do Espiritismo, como também os que inspiraram outras filosofias e religiões, traçaram diretrizes para que as almas encarnadas aproveitem a extraordinária oportunidade de vida. Então, o objetivo é um só, o comando é um: procurar o apoio dos planos superiores. Então, para alcançar, para avançar ao encontro do melhor, é indispensável fornecer testemunhos da confiança em Deus. É indispensável seguir, aprendendo, lutando, trabalhando e servindo com paciência e humildade na construção do bem. Só assim a nossa alma acumula as riquezas da vida eterna. Então, o convite está claro. O convite é de renovação interior, o da dissipação das trevas e edificação dos justos. Porque no campo da vida, nada é insignificante na estrada que percorremos. Nada existe sem razão de ser. E um outro ponto anotado é de que Emmanuel nos diz: se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-se do inútil. Isso quer dizer para nós despojar-nos do homem velho. E para tanto é preciso construir um caminho para regenerar o espírito. Muitos nada fazem de esforço de renovação, querem soluções prontas. Mas ninguém chega pronto. É um vir a ser. O desenvolvimento de cada um é o resultado dos fenômenos que atuam sobre ele. Muitos buscam a cultura pura do utilitarismo. É a postura rígida, é a postura regida pelo egoísmo, porque nessa postura buscam apenas bens materiais, poder e posição social. É preciso deixar claro que o caminho para a evolução é árduo e áspero, cheio de dificuldades, provas e expiações geradas por nossas ações. Então, necessário muita luta, muito trabalho, sem fugas, sem omissões, para superar todos esses problemas e alcançar a meta que se impõe, que é o aperfeiçoamento, pois que não existem soluções mágicas para resolver as dificuldades e os problemas. Conquistas e prejuízos de cada experiência se refletem no ciclo seguinte, dentro dos ciclos da evolução. Nós avançamos, nós progredimos em ciclos, em forma de espiral. Vencido um ciclo, chega outro, e assim vamos buscando o nosso aperfeiçoamento. Nossa vida e nosso bem-estar dependem do uso adequado da nossa consciência.
viver de maneira responsável em relação à realidade ética de existir. Então, Emmanuel levanta um outro ponto, que no campo da vida muitos aspiram à tranquilidade. Ora, aspiram à tranquilidade apegando-se a inquietações, enquanto outros pretendem a primazia da fé, mas pregam a negação de si próprios. Então, inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano. O mundo está repleto de portas enganadoras, que dão entrada sem oferecerem saída. E, nesse caso, os indivíduos despertam detidos pelas garras do sofrimento. Porque a fraqueza moral e uma enormidade de vibrações negativas atraem as forças inferiores que vêm desequilibrando os seres terrenos. Despertando para essa realidade, é preciso vigiar. Vigiar para evitar sintonia com as forças do mal. Dentro da nossa visão de futuro, de imortalidade, a importância fundamental está com a nossa fé. Então, essa nossa visão é de importância fundamental. Se admito a realidade na imortalidade, a minha fé vai se manifestar de forma diferente. E a doutrina espírita nos leva à razão quanto à nossa imortalidade. Enquanto alguns se dizem desiludidos em matéria de fé, muitos almejam grandes realizações de um dia para o outro. Riquezas amoedadas, prazeres, evidência pública. Então, meus irmãos, a nossa fé está relacionada a obras edificantes. E, para tanto, é preciso estudo, trabalho, vivenciar experiências. Primeiro, realizando as tarefas pequenas. E buscar o equilíbrio com Jesus para fugirmos aos extremismos. No campo da vida, inúmeros querem a paz e anseiam pela segurança do bem, mas afirmam-se endividados com o mal e dizem não ter tempo para esse trabalho. A humanidade está sempre buscando a paz, mas quase nada é feito para que a paz reine no mundo. A fraqueza moral, as vibrações negativas atraem forças inferiores. E Emmanuel é afirmativo quando diz: todos rogam a paz no planeta atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. O Mestre Jesus nos afirmou nas bem-aventuranças: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Isso é uma promessa de que ele nos faz, de que a terra futura será ditosa, será dos brandos. Porque o mal, em qualquer circunstância, é desarmonia perante as leis divinas. E é preciso verificar claramente que todo desequilíbrio traz dificuldades e sofrimentos. Então há necessidade de trabalhar no bem, no perdão, na bondade, no otimismo, e que ninguém recue diante de suas obrigações. A experiência humana não é uma estação de prazer. Nós permanecemos aqui em função do aprendizado. Portanto, precisamos valorizar a oportunidade de aprender e, ao mesmo tempo, facilitar para os nossos semelhantes. Lembra-nos a frase célebre de Teilhard de Chardin, teólogo francês: nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais. Somos espíritos tendo experiências humanas. Então, herdeiros de um passado culposo, é preciso revisar. Revisar as suas próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades. Os acontecimentos não nos tornam piores, apenas nos mostra o que somos.
Então, reconhecer que não fomos santos em vida passada. E mesmo sem poder penetrar no campo das causas, é preciso entender por que sofremos. As criaturas hoje estão confundidas nos falsos valores do mundo. Então, nós nos reportamos ao capítulo 5 do Evangelho, onde podemos ler e refletir sobre a justiça das aflições, que certamente derivam de uma causa. As causas atuais das aflições, que é consequência do nosso caráter. Causas anteriores das aflições e bem mal sofrer. Isso está íncito, isso está dentro da lei de causa e efeito. Então, temos que procurar meio de superar as dificuldades, assimilando-lhes as lições. Outra coisa é encostar o corpo diante das adversidades e nada fazer para superá-las. Aí é que está a verdadeira pobreza. A verdadeira pobreza é interior, quando se perde as inspirações de crescimento e realização íntima. Quem duvida de si próprio, perturba o auxílio divino em si mesmo. Muitas vezes, nós espiritistas passamos pelo processo de acomodação e perdemos magníficas oportunidades de progresso e recuperação das faltas passadas. Então, se aspiramos melhorar amanhã, é forçoso que sermos melhores ainda hoje. Com o nosso auxílio, tudo hoje pode ser melhor do que ontem. E tudo amanhã pode ser melhor que hoje. Então, se aspiramos a melhorar amanhã, é forçoso sermos melhores ainda hoje. Para isso, além de partilhar do trabalho geral, necessário se faz selecionar a experiência comum, assimilando-lhes o ensinamento, como já foi frisado. Somos capazes, sim, nós somos capazes de mudança, se estamos dispostos a consegui-las, porque a beleza da vida está nas experiências que propõem o desenvolvimento do ser integral. Para tanto, é preciso possuir autoconfiança, fé e sair do mesmismo das ambições materiais e imediatistas. Temos problemas? Não temos dúvida. Erramos? Sim. Mas o importante é continuar. O importante é avançar sem vacilações, aprendendo e servindo infatigavelmente. Essa é a forma de caminhar com êxito, conforme nos coloca Emmanuel. Porque cada problema merece um tipo de atenção, de cuidado especial para a sua solução. Lógico que, caminhando, nós podemos ver na questão 621 do Livro dos Espíritos que na nossa consciência estão escritas as leis de Deus. Ela é o cerne da vida, sem distinção de raças nem de credos. O Espiritismo nos esclarece o porquê aqui nos encontramos com magníficas oportunidades de progresso e recuperação das faltas passadas. Portanto, é necessário a libertação da nossa consciência. O Espiritismo é uma doutrina que nos traz a libertação da nossa consciência. E a nossa consciência é a entidade causal que dá significado à existência. Então, é indispensável estar atento para não comprar aflições. É indispensável preocupar-se com o que for justo, porque não seria justo trazer ao serviço que o Mestre nos designa o pessimismo e a amargura. Não seria justo estender a tristeza nas tarefas do bem, nem conceitos impróprios, nem palavras menos dignas. A reforma íntima é o conceito básico do Espiritismo, que resume a verdadeira razão da vida.
A Terra, meus irmãos, é uma escola, um hospital, um campo de trabalho, mas, sobretudo, é o local concedido pela espiritualidade para a aquisição de virtudes no processo evolutivo. Por isso, é impraticável conseguir seu entendimento sem que os indivíduos tenham devidamente amadurecida a consciência de si mesmos como espíritos imortais. Joana nos afirma que a aquisição da consciência é desafio da vida que merece exame, consideração e trabalho. Ninguém foge à própria consciência, porque ela é o campo de batalha onde se travam as lutas da reabilitação. É bom que a gente reflita sobre tudo isso, porque ao final, Emmanuel coloca a seguinte observação: não te esqueças, pois, de que viver é atributo de todos, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem leais ao bem para a divina luz da vida real. Reflitamos sobre isso. Por quê? A pergunta fica no ar. De que valeria a reencarnação se não aproveitássemos no sentido de aperfeiçoar-nos a nós mesmos? É da natureza do espírito evoluir. Fomos criados simples e ignorantes. Simples na forma, ignorantes no conhecimento, na inteligência, mas vamos seguindo nessa condição fatalista mesmo, de que devemos evoluir e, para tanto, vamos buscar a observância da lei divina com conhecimento e com compreensão. Nesse ponto, a educação é decisiva. Aos dons naturais de cada um, associa-se a formação do espírito e do coração. Porque sem o tesouro da educação, será inútil a nossa jornada, inútil pela falta de sintonia para responder aos apelos com a vida superior. Então, precisamos reconhecer que o grande laboratório de experiências e da educação espiritual é a vida, é viver. Não podemos, nós espiritistas, perder de vista o nosso caráter educacional. A educação espiritual é uma realização pessoal, é uma tomada de decisão. Ela requer o exercício do autoconhecimento necessário, então, para tanto, maturidade psicológica, maturidade emocional, maturidade espiritual. Então não é um trabalho simplesmente imediatista, é um trabalho que requer inúmeras reencarnações. É um trabalho que requer que aproveitemos as oportunidades concedidas pelo Pai Celestial. Porque nada acontece por capricho pernicioso da vida. Recebemos conforme damos. Essa é a afirmativa de Emmanuel no livro A Religião dos Espíritos. Então, se nada acontece por capricho pernicioso da vida, precisamos libertar-nos do sono da consciência para as realidades transcendentes. No campo da vida, precisamos saber superar corajosamente os conflitos pelos caminhos, conscientizarmos-nos do que somos, do que devemos fazer e de como conseguir êxito. É claro, para tanto, vamos procurar a essência dos ensinamentos de Jesus. Muitos pretendem viver com Jesus apenas com base na rotulagem. Imagens, adornos, narrativas, procissões, cânticos. Mas a rotulagem não tranquiliza. Ela é muito pouca se não tivermos o ensinamento vivo de Jesus na consciência e no coração. Porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançaremos o caminho da verdadeira libertação. Porque o Cristo é a porta
da vida abundante. Então, nós temos que segui-lo dia a dia, estudando as suas lições e aprendendo na prática de cada dia. Que Jesus é o fundamento da verdade e só o amor é a sagrada finalidade da vida, conforme o próprio Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Então, meus irmãos, conhecer a verdade é perceber o sentido da vida, é crescer. E Divaldo, num artigo no jornal, há algum tempo atrás, nos disse que o maior desafio da existência física não é viver bem, é o bem viver. O viver bem se preocupa apenas na aquisição de bens materiais. Então ele nos informa a necessidade de uma revolução. É indispensável que se faça uma revolução espiritual urgente na busca do sentido moral. Respeitar a vida e torná-la ditosa sob a luz do amor. Então sigamos firmes, avante, sigamos desassombradamente os passos de Jesus, aprendendo, lutando, trabalhando, servindo e amando. E assim nós vamos conquistando os bens da vida superior. Obrigado, muita paz.